Bom, gente, agora eu vou mostrar como é que faz uma seleção com máscara, tá? A primeira vai ser um pouquinho mais fácil, a segunda vai ser um pouquinho mais difícil, tá? Exige um tempinho ali de tratamento. A primeira vai ser com essa daqui mesmo. Vamos pegar esse quadro aqui do Vermeer, tá? É uma seleção que ela vai ser bastante fácil, por quê? Porque o fundo ele é bastante uniforme, tá? Não tem grande dificuldade para selecionar isso aqui, por exemplo, com a ferramenta seleção rápida. Acho que acaba sendo a melhor mesmo, tá? Então a gente vai clicar aqui uma vez, ele vai selecionar, clicar duas, três, metade já foi, a outra metade quase inteira já foi. E aí pronto, a gente terminou de selecionar o fundo. Agora a gente quer selecionar o quê? A personagem. Então a gente tem que inverter essa seleção, né? Vamos dar Ctrl Shift I, ou Shift Ctrl I, que seria o mais correto, né? Pronto. E aqui, só antes de mandar para essa ferramenta chamada Selecionar e Mascarar, a gente vai dar uma expandida aqui, bem de leve, Alt, o cursor está de seleção ele está com mais, se a gente aperta Alt, ele vai ficar com menos. Consequentemente, ele vai acabar o quê? Engolindo a nossa seleção, que não é o que a gente quer, tá? A gente quer aqui agora sim, agora a gente vai subtrair, tá? Eu não vou me preocupar tanto assim com o acabamento agora, porque a ferramenta que a gente vai utilizar de selecionar e mascarar, ela é justamente para isso, tudo bem? E até porque isso aqui eu não vou retirar de um fundo escuro, tal como ele é, e colocar em outro. Eu vou colocar no fundo mais claro, tá? Então eu não preciso tanto da borda que está escurecida, eu vou acabar sacrificando sim essa parte lateral. Mas caso eu queira de volta, eu consigo recuperar porque a gente vai trabalhar com máscara e não com borracha dessa vez, tá? Então acabei isso aqui, eu vou nesse botão selecionar e mascarar, ele vai aparecer nas ferramentas de seleção, então ele não vai aparecer, por exemplo, na primeira, né, que seria para movimentação, não está aqui, tá? Então eu vou, por exemplo, no brush que eu acabei de usar, selecionar e mascarar. Ou eu também posso ir em seleção e colocar aqui selecionar e mascarar, Alt Ctrl R. Tudo bem? Vamos tentar. Deixa eu só tirar esse cadeado. Alt Ctrl R. Pronto, ele abriu nessa janela aqui que pertence a essa função, tá? O que que a gente mais utiliza aqui? Perceba que o fundo da imagem que a gente utilizava, ele era branco, tá? Vamos subir aqui um pouquinho. Ele ficou aqui nessa opção de exibir com um fundo branco, tá? Que seria o oposto. Eu acho melhor trabalhar assim pelo seguinte motivo. Quando você trabalha com a imagem original no fundo escuro, o contorno da pessoa tende a estar contaminado com essa cor. Então, se fosse, aqui no caso era preto. Se fosse verde, o contorno ao redor dessa pessoa teria um certo nível de esverdeado. Pelo motivo que eu já falei no último vídeo, é a cor que está refletindo atrás, ou simplesmente contaminando o objeto, porque faz parte do cenário mesmo, tá? Então a gente percebe aqui no rosto dela que a gente tem um contorno preto um pouco mais marcado. Isso aqui é ruim, tá? Não é o que a gente quer, especialmente se colocar no fundo branco igual esse, tá? Aqui em editar, exibir, perdão, vocês têm outras opções. Pode fazer com fundo vermelho, você pode fazer em camadas, aqui no caso em transparência. Eu prefiro fazer aqui com fundo branco, tá? Aqui eu posso decidir a opacidade desse fundo, eu posso deixar ele mais cinza, posso deixar ele branco, aliás, totalmente preto, tá? Mas eu vou trabalhar ele com assim, totalmente branco. Então vamos dar o Ctrl 0 para reenquadrar a minha imagem. E o que a gente percebe pela seleção que a gente fez? Principalmente nessas áreas aqui, tá uma coisa meio demarcada demais, tá muito pontudo aqui, né? Como a gente está falando de tecido, principalmente, parece que isso aqui está rasgado. Não é isso que a gente quer, depois a gente vai dar uma suavizada, tá? Mas vamos começar a trabalhar com alguns parâmetros aqui, que seria esses três aqui embaixo. Eu vou até fechar para talvez vocês achem a janela aberta desse jeito. A gente tem detecção de aresta. Não, vamos no de baixo. Ajustes globais. Aí você vai clicar e você vai ter 4 presets aqui. Desses a gente usa, assim 90% das vezes, suave difusão e principalmente o deslocar aresta. Contraste aqui não muito, tá? Vamos dar uma aproximada no rosto aqui, que é a área mais crítica por causa dessa foto. Olha o contorno, olha o traço preto que tem aqui, tá?
a gente vai começar a fazer os ajustes se baseando nessa área que, na minha opinião, é a mais dramática. Antes de mais nada, a gente tem uma meia dúzia de ferramentas aqui, tá? Como, por exemplo, a ferramenta seleção rápida, que funciona basicamente da mesma forma que aquela ferramenta que a gente acabou de usar para fazer a seleção. Eu acho ela um pouco complicada nesse caso, porque olha aqui o que aconteceu. Ele eliminou uma parte do rosto e do olho da personagem. Não é isso que eu quero. Ou seja, a seleção entrou demais, tá? O que que eu posso fazer? Eu tenho que voltar lá e fazer a seleção de novo? Não. Isso aqui é uma máscara, tá? Então eu vou fazer o quê? Eu vou pintar. Eu não eliminei aquela parte que vocês não estão vendo. Ela tá lá, aliás, tá? Eu só vou pintar isso aqui, ó, com essa terceira ferramenta, que vamos pegar o nome certinho. Aqui, ferramenta pincel, tá? Eu só vou passar aqui e ele vai começar a restaurar aquilo que eu tinha perdido. O que que eu posso fazer? Pô, eu tô pintando aqui meio que no escuro, eu não sei exatamente o que que eu tô voltando, né? Eu posso voltar cenário, como aqui, essa parte aqui preta é o cenário. Ctrl Z. Para facilitar um pouco minha vida, eu venho nessa opacidade aqui, ó, que eu mexi agora há pouco, e eu diminuo assim, ó. Aí eu consigo ver a transparência do fundo, o que que eu tenho que pintar exatamente. Aí eu tenho que pintar isso aqui, ó. Isso aqui tudo foi eliminado, tá? Aí eu vou pintando aqui. Deixa eu ver se tem alguma coisa um pouco mais pra cima aqui. Aqui, essa pontinha do turbante, aparentemente ele deve ter cortado também. Tá? Eu vou pintar para ele voltar para mim. Porque na seleção ele acabou pegando coisa demais. Normalmente aqui na parte de baixo, quando a gente tem uma ponta, ele sempre leva também, tá? Então já vou até pintar para garantir. Certinho? Ok, volta o ajuste para lá. E aqui eu voltei com a parte do cenário do fundo preto, tá vendo aqui? Mas tudo bem porque a gente vai ajustar exatamente isso, tá? Aqui também, ó, essa parte aqui eu voltei um pouco a mais. O que a gente vai trabalhar aqui? Vamos ver os presets, vamos começar do último para cima, tá? Aqui seria deslocar aresta. Quando a gente selecionou isso aqui, o que que a gente selecionou? O fundo ou o personagem? A gente selecionou o personagem, tá? Na verdade a gente selecionou o fundo, mas depois a gente inverteu a seleção, então ficou a seleção na personagem. Então o que que a gente vai deslocar aqui? A aresta seria do contorno da seleção, tá? Eu posso pegar essas arestas, aquele contorno que era um tracejado, mandar ele um pouquinho mais para dentro do que ele já está, ou um pouquinho mais para fora, tá? Normalmente se utiliza um pouquinho mais para dentro, para a gente eliminar justamente esses contornos aqui. Então a gente vai pegar esse último preset e arrastar ele para a esquerda, tá? Eu vou exagerar bastante. Olha o que acontece no contorno do rosto. Ele vai diminuir bastante, né? Por quê? Porque o contorno ele está entrando, consequentemente ele está eliminando. Se eu pegar e ele deslocar totalmente para a direita, é isso que vai acontecer, tá? Ele vai me dar um pouquinho mais ali de informação do que eu já tinha e não é isso que eu quero. Então, vamos entrar um pouco. Aí, beleza. Mesmo assim, eu vou acabar fazendo os ajustes ali com o brush, tá? Não vai ser com a borracha, não. Vamos para a difusão. O que, que acontece se a gente pegar isso aqui e mandar muito para dentro? Ele vai começar a difundir a seleção e ele vai começar a fazer o quê? Meio que num degradê bem aos poucos, de maneira bem suave. Aí isso vai depender do elemento de cima aqui, do preset de cima. Ele vai começar a comer uma imagem um pouco mais para dentro. Então ele, de certa forma, ajuda o último parâmetro que a gente usou aqui, tá? Que é o deslocar aresta. Então vamos isso aqui bem aos poucos, ele trabalha com pixels, tá? Quando os pixels ele vai engolindo progressivamente. Eu costumo trabalhar aqui no máximo, assim, chegar em 1, tá? Vamos, deixa eu ver, 0,8 para mim aqui tá bom. Deixa eu ver se para baixo ele fez alguma coisa que eu não queria. Não, na parte de cima também não. De qualquer maneira eu vou ter que retocar com brush, com ou sem isso aqui, tá? Tem sempre alguma coisa que não vai de acordo com o que eu queria, tá? Porque se for demais, o que acontece? Fica um pouco estranho. Posso até, sei lá, vamos 0,8. Não, acho que tá demais aqui, gente. Vamos deixar em 0,8, então, tá? Vamos em suavidade agora. Vamos ir para dentro, ver o que acontece. Ele tá fazendo isso aqui vai ficar muito mais claro na parte do pano aqui de trás, tenho certeza. Vamos dar um Ctrl 0 para pegar o enquadramento total.
Olha como ele está muito marcado aqui, muito duro, essa parte que a gente acabou selecionando. Se a gente for na parte de suavidade aqui, ó, ele vai deixar um pouco mais arredondada. Pô, isso é bom. Depende do caso. Se for em tecido, ele até pode ser bom. Se for em cabelo, ele vai ficar ruim porque vai ficar completamente não natural. Tá? O cabelo tem ponta, é normal. Isso na imagem, tá? Como aqui é uma pintura e principalmente essa parte aqui mais drástica seria tecido, a gente até pode trazer ele um pouco mais para cá. Tudo bem? É, no final acabou dando uma bela melhorada, até porque eliminou, aparentemente, pelo que eu estou vendo aqui, um pouco do contorno. Tem muito pouco de contorno preto aqui, tá? Aqui não é nem contorno do fundo, seria mais de sombra da personagem mesmo, que o vermelho acabou acrescentando. Tudo bem? Então, pelo que eu estou vendo, Ctrl 0, ele fez um trabalho relativamente bom. Só vai ter uma coisinha ou outra aqui que eu vou ter que mudar. Vamos um pouquinho mais para baixo. Aí você vai ter configuração de saída. Deixa eu até fechar também, porque pode ser que vocês estejam vendo assim. Configuração de saída. Aperta a setinha para baixo, vem aqui e aqui saída para. Está em seleção, vamos colocar máscara de camada. Vocês vão ver por quê. Vamos clicar OK e ele adicionou uma máscara em todo esse efeito que a gente trabalhou. Tá? O que é a máscara? É esse quadradinho aqui que vocês estão vendo, em que tudo que toda edição aplicada, todo efeito que você utilizar, ele vai aparecer nessa parte de branco aqui, que é a nossa figura. Tudo que ele for eliminar, o que ele for cobrir, eliminar é uma palavra ruim, por quê? Porque ele não está apagando. Está aqui, ó. Quer ver? Eu vou tirar a visibilidade da máscara. Shift, aperta em cima da máscara, pronto. Está aqui a informação ainda. Eu não apaguei ou deletei. Eu simplesmente, é como se fosse um stencil, sabe? Que o Banksy faz aqueles grafites dele. É como se a gente estivesse colocando um recorte em cima para eliminar. Pronto, agora fica esse buraco aqui no meio de branco, que é só o que eu quero ver. O que eu não quero ver, eu vou cobrir de preto. Tudo bem? Eu gosto de pensar em camada como se fosse um stencil. Vamos apertar Shift, Ctrl aqui, beleza? Outra coisa que eu posso voltar aqui. Pô, cadê aquela seleção que eu fiz? Se eu quiser voltar com a seleção, com a máscara, onde vai selecionar uma personagem, eu só aperto Ctrl em cima, tá? Opa, em cima da máscara, não da foto, desculpa. Tá? Aqui, ó. Ctrl e eu clico em cima. E aí ele vai voltar a seleção em cima da minha personagem, que aquela ferramenta selecionar e mascarar estava trabalhando. Tudo bem? Mas eu não quero, porque eu já fiz o que eu queria fazer. Agora aqui a gente vai trabalhar como? Como a informação não foi eliminada, a gente vai trabalhar com brush. Eu acho que eu falei isso na primeira aula, logo no começo, que ao contrário do Paint, que a gente ficava usando brush para pintar, no Photoshop a gente usa ele demais graças à máscara. Como a máscara é em preto e branco, a gente vai usar o brush, vamos teclar aqui B, ferramenta brush, já está nas cores branco e preto. Se eu pintar, para vocês entenderem um pouco melhor, se eu pegar essa ferramenta, vou aumentar o cursor aqui, aumenta o cursor. Aí. Se eu pegar essa ferramenta aqui na cor branca e eu pintar aqui fora, o que vai acontecer? No caso aqui, ó, você pode perceber que está preto o contorno, ou ao redor da personagem. Se eu pintar aqui de branco, ele vai começar a revelar para mim. Vulgo, ele vai restaurar aquilo que eu cobri. Por isso que a gente chama isso de edição não destrutiva, porque eu não eliminei nada, tá ali o tempo todo, tá? Vamos dar um Ctrl Z. E se eu mudar de cor, vamos apertar X, usar branco agora, e começar a pintar a personagem aqui, eu vou começar a cobri-la. Tá? Olha o que acontece aqui na máscara. Ele vai seguindo. Tá? Não é isso que eu quero. Vamos dar um Ctrl Z duas vezes. Pronto. Então, se eu tiver que editar aqui, na parte das partes aqui de baixo que eu falei que sempre dá erro, vamos vir aqui embaixo. Aqui, ó. A seleção nessa parte aqui de baixo, ela entrou na roupa da personagem. Vamos pegar o brush. Cadê o cursor? Não, brush. Pronto. Tá muito grande o cursor, vamos diminuir. Vamos pintar isso aqui de que cor? De branco, né? Porque eu quero voltar a revelar. Olha o vestido dela que eu tinha cortado, estou revelando aqui. Nessa outra parte também. Certinho? Aqui, ó, tem uma sombrinha um pouco a mais para fora. Eu posso eliminar, vamos pintar de preto, porque eu quero cobrir. Tudo bem? Como na seleção e na máscara que a gente acabou de fazer, eu eliminei boa parte
daqueles picos que estavam ficando aqui na roupa, pode perceber que aqui na resta um pouquinho eu posso passar um brushzinho para dar mais uma aliviada, tá? Ele já fez boa parte do trabalho, então não precisa me matar aqui tanto. Ele já deixou mais arredondado, não fica aquela coisa tão dura. Opa, aqui não, calma, redondo direito, pronto, tá? Então eu vou tirar essa sombrinha que parece um fantasminha, sabe? Que não ajuda em nada no caso que eu vou fazer. Aqui, ó. Entrou demais aqui, ai, destruiu. Não, aperta X e eu vou pintar de branco. Ele vai voltar ao que existia aqui. Certinho? Começa a perceber se em alguma parte da imagem, por algum erro, a seleção não entrou e de repente eliminou a informação aqui do meio. Aparentemente não, né? Vamos voltar aqui. Pronto. Aqui tem um pouquinho mais daquela bordinha. Opa, ao contrário. Um pouquinho mais daquela bordinha que eu não gosto. Vamos eliminar um pouquinho. Até porque usaria isso aqui num fundo mais claro, tá? Pronto. Isso aqui é uma imagem muito fácil, tá? Porque justamente o fundo era mais uniforme. E aliás é disso que eu preciso falar com vocês em relação a tutoriais do YouTube, né? Que tem uma... Assim, não todos, obviamente. Tem grandes profissionais ali, você consegue vários tutoriais muito bons. Só que assim, vamos lá, deixa eu pegar esse personagem aqui e colocar ele num outro fundo. Vou abrir um outro arquivo, uma coisa qualquer. Eu vou pegar esse cenário aqui que ele destoa bastante. Então eu vou abrir esse aqui, ó, tá? Pronto, abri. Vamos pegar outro aqui, copiar ou simplesmente arrastar e colar. Joguei, tá? Tá no tamanho menor. Ferramenta de seleção aqui. Ctrl T, aumentar o tamanho. Segurar o Alt para ele aumentar no meio. Se o seu estiver distorcendo mesmo assim, é porque o seu Photoshop é um pouco uma versão anterior à minha. Só segurar o Shift e o Alt. Aí você arrasta, ele vai aumentar proporcionalmente, tá? Ok, desse tamanho tá bom, só para mostrar o que eu quero. Vamos colar. Beleza. O que vocês têm que começar a reparar quando vocês forem fazer montagem, tá? Vocês têm que começar a observar como é que se comporta a luz do ambiente em que você está usando como plano de fundo. No caso, isso aqui é um parque, e aqui a gente pode dizer que provavelmente ele está no momento ali próximo ao pôr do sol. Por quê? Uma intensidade de luzes, né? Está um pouquinho mais fraca, a luz ali atrás está começando a acender. Além disso, da cor, da temperatura de cor que a gente diz, se está no final da tarde, a cor está um pouquinho mais amarelada. Você pode ver os reflexos ali nos prédios ali de trás, ó, na parede, na janela também, apesar que eu tô achando que aquilo ali é mais luz de serviço do que qualquer coisa, tá? Mas essa imagem ela tem uma tonalidade um pouco mais amarelada lá naqueles prédios, bem típico assim de pôr do sol. Você tem que prestar atenção na cor, na direção da luz, tá? Vamos pegar a direção da luz dessa personagem. Da onde que está vindo a luz? Deixa eu pegar aqui um plano de fundo, pegar o brush para pintar aqui. Pegar uma cor um pouquinho mais berrante para conseguir desenhar. Pronto. E foi. Da onde veio a fonte de luz para o Vermeer fazer essa pintura aqui? Ele veio de algum lugar, mais ou menos, de uma janela, provavelmente, né? Naquela época não tinha luz elétrica, dessa direção. Então ele está fazendo a luz nessa região aqui e a sombra nessa região aqui, tá? É uma luz com uma transição muito legal, mas ainda assim você tem uma sombra um pouco mais carregada aqui nessa parte do rosto e vai ficando cada vez mais forte, principalmente aqui embaixo, tá? Tanto é que para você eliminar essa parte aqui de baixo é um pouco mais complicada, porque você não sabe se se ele está fazendo cobertura aqui atrás com o tecido ou se simplesmente é uma sombra que eu deveria eliminar também, tudo bem? Ele vai ficando cada vez mais intenso nessa parte aqui de trás, tá? O que você tem que prestar atenção, eu estou falando da iluminação do personagem. Tudo bem? Vamos eliminar isso aqui. Vamos eliminar um pouquinho o personagem. Vamos ficar com o cenário aqui de fundo. A gente percebe o quê? Que como está assim no final de tarde, o sol aparentemente ele está vindo a luz do lado contrário, que seria daqui, ó. Tá muito fraca, porque olha a sombra dessa árvore aqui, ó. Já tá uma coisa um pouco mais difusa, tá? Então você tem que perceber esse tipo de coisa. A cor da, a temperatura de cor da fonte de luz, a direção da luz, a qualidade da luz. O que seria a qualidade da luz?
É uma luz que está me dando uma sombra mais definida ou mais difusa, tá? A luz, então, do cenário e do personagem, elas coincidem nesses três fatores que são os principais? Não. A luz, a cor não é a mesma, porque ela está com uma luz um pouco mais branca, tá? Seria a luz do sol, provavelmente devia ser ali, sei lá, antes de umas 5 horas, quando o vermelho pintou esse quadro, tá uma coloração bem mais branca, tá? Que é quando a gente vê realmente 1 da tarde, meio-dia, o sol entrega uma luz um pouco mais branca. É, a direção da luz, ela é completamente oposta, porque ela está vindo dali, porque ela está fazendo sombra ou um pouco mais de cima, talvez, né? Porque ela está fazendo sombra nessa parte aqui de baixo, ó. Eu tô apontando, é só mexer o mouse, pô. A gente vê nessas outras árvores aqui, ó. Está vindo aqui. Então seria algo vindo dali, mais ou menos, né? Da diagonal para cá, não seria nem daqui para cá, seria da diagonal para cá. Mas de qualquer forma, não está batendo. A gente pode falar que a qualidade da luz até pode estar um pouco mais parecida, tá? Porque está uma transição bem legal aqui de sombras, tá? Não está um sol a pino, trazendo uma sombra bem carregada. Só que nesse caso aqui, então, a gente pode dizer que não bate muito. Então seria incoerente, tá? Você tem que prestar atenção nisso, e por isso que é bom você ter planejamento. Quando você vai fazer uma foto, no caso você vai produzir, você não vai trabalhar com banco de imagens. Quando você vai produzir uma foto no estúdio, é bom você levar para o estúdio a fotografia que você pretende usar como plano de fundo, porque ali o fotógrafo vai observar esses três fatores que eu falei: direção, qualidade e balanço de branco, e ele vai conseguir aplicar ajustando a iluminação dentro do estúdio, porque senão vai ficar completamente incoerente. Tudo bem? Senão ele vai fazer uma luz completamente chapada, com o mínimo de sombra possível, que muita gente pede isso, não sei porquê, e vai encaixar numa foto. Vamos pegar um contraste ainda pior. Aqui, que o sol parece que está num horário um pouco mais a pino realmente, tá? Aí não vai combinar nem um pouco, tudo bem? Então assim vai ficar totalmente incoerente. A mesma coisa quando vocês vão fazer recorte de Photoshop em estúdio, é bom, não vai utilizar cenário nenhum, vai utilizar fundo sólido, tá? Seria uma cor sólida. Tá, mas vamos tentar bater um pouco as cores. Eu já falei isso para vocês antes. Tentar bater as cores que a gente está pensando lá na frente na pós-produção e tentar bater a cor que a gente vai usar de pano de fundo aqui para fazer a fotografia. Porque senão vai dar esse mesmo problema que a gente teve, só que com o cenário preto, tá? A gente vai tentar colocar ela num fundo mais claro, só que o fundo do quadro original é um breu completo, tá? Então vai afetar. Olha o tanto de coisa que a gente teve que eliminar da imagem. Tem que eliminar bastante coisa. E às vezes isso é ruim, né? Deixa eu eliminar aqui. Tudo bem? Então essa aqui foi uma seleção muito mais fácil, porque o fundo é extremamente uniforme. E aí o que eu ia falar para vocês? Tem muito vídeo no YouTube em que eles colocam ali como chamada, né? Faça uma edição uma seleção difícil em segundos aqui, principalmente cabelo cacheado. Deixa eu abrir aqui. Aqui. Isso aqui acho que é um nível assim mais hard, mais pesadelo que existe para fazer seleção de fotos ou de retrato. Por quê? Porque quando você vai selecionar isso aqui, eu vou começar, com a ferramenta, a melhor ainda seria a rápida, vamos começar a clicar, tá? Olha aqui, só nessa região você consegue perceber o quê? Que ele deixou alguns cabelos que não fazem parte dessa massa aqui, mais disperso, ele deixou do lado de fora. Isso é ruim, vocês vão ver por quê, tá? Vamos começar a somar aqui. Soma. Aqui ele invadiu completamente. Alt. Vamos começar a subtrair. Até aqui, a grosso modo, ele vai fazendo assim, um bom trabalho, tá? Beleza? Que foi. Foi. Selecionei o fundo, tá? Se eu for tentar selecionar aqui em cima, ele vai até um pouquinho a mais, tá? Só que ele não vai só no fio aqui. Vamos dar um zoom. Ele vai no fundo que está passando aqui por trás do cabelo. Ou seja, vai vir parte do fundo junto na edição, tá? Vamos dar um Ctrl 0, ok. Aqui tirou bastante ainda, tá? Vamos adicionar. Não, aqui. Opa, esqueci de colocar a ferramenta W, tá? Pronto. Vou diminuir um pouquinho, isso aqui está muito grande.
Pronto, ele fez até que assim, o máximo que deu, beleza? O que eu vejo muito nesses vídeos, que aí o pessoal faz um processo de um negócio extremamente difícil, assim, um vídeo de talvez no máximo 10 minutos. Quando o pessoal vai fazer esse tipo de coisa, eles já estão trabalhando com cenário uniforme. Isso aqui, ele ainda é um pouco mais fácil, mas ele não é tão uniforme, porque percebe que tem essa parte aqui das cores, e o contraste aqui nessa parte de baixo, ele fica péssimo, por quê? Porque o cabelo do cara é um pouco mais escuro, aqui a gente tem a sombra num fundo que é um cinza médio escuro, aqui fica muito mais escuro, resumindo, o contraste aqui nessa região fica péssimo, tá? Então, aquelas técnicas que a gente vê em alguns vídeos, não, assim, vídeos da Inglaterra, da Índia, da China, dos Estados Unidos, do Brasil, inclusive, eles dão certo, e eu vejo nos comentários muita gente reclamando, pô, mas no que eu tentei fazer não deu certo o que você fez aí. E é a mesma versão do Photoshop, ele assim, é a última versão, é assim, ele tá bem evoluída, não tá com uma edição de 2013, 2014. É uma versão assim mais parruda, consegue fazer um trabalho bem elaborado. E não está dando certo. Por quê? Porque a gente está contando com esse grau de dificuldade que o vídeo deles, às vezes, não conta. Então tem muito vídeo aí, não, mas a gente está eliminando fundo de cenário externo. Por exemplo, tem um que eu vi que era a Torre Eiffel e o cara estava eliminando o céu inteiro. Só que o céu inteiro estava absolutamente azul, tá? E mesmo assim, ele utiliza uma técnica com canais aqui, você duplica o canal azul, você vai mexendo na exposição, enfim. Eu posso até fazer um vídeo mais específico sobre isso, tá? Só que mesmo assim, o céu que ele quis eliminar estava muito mais uniforme do que esse fundo infinito aqui, do que esse cenário. Então é um grau de dificuldade com que eu percebo que às vezes a maioria das pessoas que mostram vídeo no YouTube com tutorial não fornecem. Por isso que tem tanta gente reclamando embaixo, tá? Quando você vai lidar com fotografia extremamente uniforme, como era o da garota com brinco de pérola, que é totalmente preto, aí é muito mais fácil, né? Vamos colocar aqui então selecionar e mascarar. Vocês vão ver o drama, tá? Por que deu errado? Por que ele sumiu? Porque eu selecionei o fundo, não ele. Tá? Então você tem que dar Ctrl Shift I, agora sim ele inverteu a seleção. Vamos colocar selecionar e mascarar. Agora sim, tá? Vamos trabalhar com fundo branco. Olha aqui o fundo cinza. Aqui eu já adianto, a ferramenta que vai melhor ajudar é essa segunda aqui, tá? Ferramenta de pincel para refinar a borda. E aí ele depende sim da versão do Photoshop que você tiver. Quanto mais avançado, melhor essa ferramenta vai trabalhar, tudo bem? Mas a gente vai dos mesmos presets que a gente trabalhou. Vamos pegar a aresta aqui embaixo, trazer ela um pouco mais para dentro. Um pouquinho mais, eu imagino. Beleza. Vamos pegar, deixa eu dar só um Ctrl para ver um pouquinho melhor nessa área aqui. Tá. Vamos ver a difusão, como é que a gente trabalha. E nesse tipo de conteúdo é ruim, porque olha o que ele faz com o detalhe do cabelo. O cabelo ele tem detalhe, ele tem ponta, não é um pano que a gente vai deixar ele redondo. Se você deixar ele redondo e mudar o cenário, ele vai ficar muito falso, né? Ó, né? Suavidade. É a mesma coisa, então a gente tem que trabalhar muito pouco realmente, tá? O que vai fazer a diferença, um pouco, é essa ferramenta. Mas assim, não tem milagre, tá? Deixa eu dar um Ctrl zero. E agora a gente vai pegar essa segunda ferramenta e vai começar a passar aqui, ó. Que ele vai começar a eliminar um pouco do cabelo, sim, mas ele vai fazer uma mescla, ele vai fazer umas contas, né? O que a gente pode eliminar do cenário? Sabe, é um ganha daqui, perde dali, né? Aqui nessa parte que você tem um pouco mais de fundo e ficam os fios um pouco mais para fora. Mas assim, nada comparado à versão original, tá? Então, é por isso que é importante o planejamento. Se no caso você estiver lidando com banco de dados não, banco de imagens, aí você vai ter uma certa limitação que ou penar até você conseguir achar aquilo que você quer, né? Aquele cenário que bata com o fundo que você quer, porque aí o drama não vai ser tão grande. A gente vai tirar ele de um fundo, de um cenário com fundo ali um pouco mais. Olha como ele tá ganhando esses contorninhos aqui, sabe? Essa parte mais cacheada aqui embaixo, ele vai ganhando, ele vai recuperando aos poucos.
Porque aqui a gente tem um cinza mais uniforme, um pouco mais claro. O problema é desse lado. Porque a ferramenta, assim, de novo, não é um milagre, tá? Ali embaixo no pescoço ele comeu demais. Eu vou ter que recuperar de novo depois, tá? Mas aqui, ó, ele não trabalha tão bem igual do lado de lá, não. E não tem milagre que você possa fazer com configuração. Ah, abaixa a opacidade. Abaixa o. Diminui um pouco o tamanho também. Já fiquei um bom tempo nessa foto. Só com essa técnica aqui, mexendo em diversos parâmetros, ela não vai. Ela tem uma limitação realmente, tá? Cortamos aqui, ok. Tudo bem. Vamos pegar aqui a saída, a seleção, colocar a máscara. Exatamente a mesma coisa que a gente fez na última vez. Ok, tá? Vamos colocar em outro cenário. Deixa eu só eliminar isso aqui, que já foi. Não. Aqui, só rapidinho, pra você ver. Ctrl C. Ah, não, eu já eliminei. Mas tudo bem, porque eu vou ter que colar mesmo. Vamos abrir um. Deixa eu ver. Tem uma imagem de uma sala. Aqui, essa aqui. Vamos colocar ele na sala. Ok, não precisa operar nada. Agora a gente vai colar essa imagem, tá? Vamos pegar aqui isso aqui, ferramenta de movimentar, deixar ele aqui, Ctrl T para ajustar a escala, segura o Alt aqui, ele vai aumentar no meio do eixo dele. Aí, beleza, vamos soltar. Movimentar a imagem para cá. Acho que ele está um pouquinho grande, hein? Vamos diminuir então. Alt. Ok, soltamos. Prender aqui para não cortar ele do nada, né? Opa, ok. Tá? Ali embaixo na camisa eu já vi que eu vou ter que retocar. Veja o que ele faz então. Quando ele sai do selecionar e mascarar, eu importei ele com uma máscara, tá? Então aqui, ó, é o mesmo princípio da caneta branca e da caneta preta, tudo bem? Vamos aqui na parte de baixo aqui, só para mostrar para vocês o ajuste, exatamente igual eu fiz no quadro, tá? Vamos pegar o brush, cores originais, preto e branco, ok? Vamos diminuir muito isso aqui, então é só um detalhe, pronto. Aqui, ó, a máscara tá tapando completamente o resto. Ctrl 0, só para vocês verem. Vamos eliminar a máscara aqui, ó. Shift, eliminar. Vai me dar o fundo que ele estava. Shift, clica, volta. Tudo bem? A gente colocou uma máscara para fazer a seleção. Vamos ver. Tá louco, filho? Oh, filho, tá louco? Aqui. Zero. Zero nada, zoom. Brush. Então vamos. O que vai acontecer? Se a gente pintar de preto aqui, ó, ele vai começar a eliminar. Tá? E por que ele está pintando de preto? Porque o que está selecionado é a foto. Isso é bom ter acontecido. Porque às vezes a gente erra e não sabe o que aconteceu, né? Aqui, ó. Eu estou selecionando a máscara. Se eu pintar de preto, o brush vai funcionar como brush normal. Ele vai pintar a minha foto de preto. Por isso que eu tenho que selecionar a máscara. Eu estou trabalhando em cima da máscara, tá? De novo, se eu pintar em cima da máscara de preto, eu vou eliminar o meu trabalho. Se eu pintar agora de X, se eu pintar de branco, eu vou recuperar o que ele cortou e eu não queria, que foi essa manguinha aqui de baixo, tá? Vamos ver. Aqui na parte de cima eu sei que perto do pescoço ele eliminou um pouco e não era. Que na verdade não, ele deixou um pouco. Então vamos tirar aqui, diminuir o tamanho. Aqui, tá vendo essa parte suja? Opa, desculpa. Aqui. Vamos arrumar aqui um pouquinho. Pronto, parte do pescoço aqui, ó. Mas olha como é que fica o cabelo dele, sabe? Na técnica que eles ensinam, aqui não tem segredo, tá? A ferramenta ela fez o máximo que ela pôde, só que assim fica alguns fantasminhas aqui, ó, que a gente vai ter que eliminar, principalmente essa região aqui. E olha como ele perde muito detalhe aqui embaixo, tá? Aqui não foi o efeito de seleção, a foto já estava assim, tudo bem? E tá mesclando o quê? Com o cenário. Então a gente tem que pegar aqui, ó, e começar a apagar, tá? Só que eu tô apagando o quê? Ó, não tá apagando o cenário, porque tá focado na máscara. Só que quando a gente faz isso, ele vai ficar um pouco mais pesado, mais demarcado, não vai ficar real. Vai entregar muito nessa região que isso aqui é uma colagem, é uma montagem. E o ideal é justamente o quê? A gente não entregar que isso aqui é uma montagem, tá? Você tá vendo que está clareando o fundo? Não é que ele está clareando o fundo, tá? É que junto com essa máscara veio uma camada assim, um pouco mais
transparente de efeito de recorte do cenário passado, tá? Que era, no caso, cinza escuro. Então, o que eu estou fazendo aqui é o quê? Eu não estou mexendo em nada na, no plano de fundo, no nosso cenário. Eu estou mexendo simplesmente no cabelo dele, entendeu? Então, essa região aqui, para você afinar, tem algumas técnicas para utilizar? Tem. Você pode passar, quer ver? Deixa eu ver se eu... Ctrl 0. O que eu fiz aqui? Deixa eu só desabilitar isso aqui de vez, tá? Pronto. Alt na máscara. O que eu fiz aqui? Eu cliquei Alt na máscara, ele mostrou efetivamente só os brushes das cores principais, tá? As cores básicas. Seria o branco e o preto de fundo. O que eu posso fazer aqui, que algumas pessoas fazem e dá um pouco certo, aqui eu duvido que funcione, é pegar o brush e eu vou na função de modo aqui em cima, de mesclagem, tá? Chama de blend em inglês, e eu vou em sobrepor. Porque o que acontece aqui, ó? Ele começa a eliminar o quê? Ele começa a eliminar o que é preto e ele mantém o que é branco. Só que o que está no meio do caminho, ele elimina também, que são esses fios de cabelo um pouco mais claros, porque não é totalmente branco. Então eu vou dar o Ctrl Z, tá? Nesse caso não funciona bem, principalmente desse lado, que é onde eu mais preciso, justamente por aquele fator, tá? Aqui, na foto original, o lado de cá tá com muita sombra. Então ele está dificultando demais para mim. O que eu posso fazer aqui, ó, é passar o pincel de um jeito que ele vai deixar um pouco mais serrilhado, um pouco mais natural, tá? Não vai ficar aquela coisa dura, igual a gente estava vendo, certinho? Volta aqui o pincel pro modo normal de novo, não esquece, senão você vai ter um pesadelo, tá? Aí você dá Alt e clica aqui de novo, ok, tudo bem? Vamos habilitar o cenário de fundo. Deu uma leve melhorada, mas mesmo assim, tá bom? Na minha opinião, não tá. Tudo bem? Então, como é que você resolve esse tipo de problema? Que eu já trouxe para vocês o pior tipo de seleção possível para trabalhar. É cabelo. Principalmente cabelo espalhado como é que fala? Espalhado nos fios, sabe? É uma coisa muito difícil, assim, de você selecionar, às vezes, fio a fio. Eu tenho um amigo em produtora, em agência, que ele é especializado em edição de imagem para produto, para cosméticos, esse tipo de shampoo, vulgarmente falando, né? Shampoo, condicionador. Ele chegou para mim e já falou que ele passou meses é exagero, mas um mês tratando o cabelo de uma imagem. Você não acha realmente que o cara vai fazer uma edição daquele nível para selecionar e editar uma personagem separado do fundo, o cabelo, em um vídeo de 10 minutos? Não vai rolar, tá? Porque as condições são um pouco adversas, tal qual a gente está vendo aqui. Tem um jeito de fazer essa seleção bem feita, que ela é um tanto quanto recente, aí de novo, eu não sei se nas versões mais velhas a gente vai ter essa opção. Vamos voltar aqui para a foto original, pegar essa camada aqui, jogar no lixo, fazer tudo de novo. Eu deveria ter duplicado isso aqui, mas tudo bem. Excluir, tá? Temos aqui a foto original. Ctrl 0. Tá? Ah, já está no tamanho certo. Beleza? O que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai pegar a ferramenta, vamos em informações. Aqui, quando você clica em propriedades, lá embaixo você tem ações rápidas. E aqui embaixo você tem remover plano de fundo. Vamos tentar. Ele está pensando aqui, tá? Dependendo do seu computador pode demorar um pouquinho. Ele cortou e ele já me deu uma máscara. Vamos fazer o teste com essa versão aqui. Vamos tirar aqui. Opa. Vamos eliminar isso aqui que a gente trouxe. E vamos trazer essa que o Photoshop mesmo fez, tá? E a gente coloca. Muito melhor, né? Vamos dar um Ctrl T, aumentar um pouquinho o tamanho, segurar o Alt para ele aumentar no meio. Pronto. Olha só como está muito melhor isso que o próprio Photoshop fez. Agora sim, em segundos, tá? Só que quando os caras vão mostrar o trabalho sendo editado, não é com essa ferramenta, tá? Já que você quer falar em praticidade, aqui nessa parte onde era mais drástica, ele fez um trabalho muito melhor. Tá? Aqui em cima, então, ó, olha a quantidade de fios que tem aqui em cima. Deixa eu dar um Ctrl menos. Aqui, ó. Não esquece de aplicar o que você quer. Deixa eu ver se é isso. Pode ser. Olha a quantidade de fios que tem aqui em cima. Tudo bem? Só que mesmo assim, para aqueles detalhes que eu falei de qualidades da luz, tá? A cor ela pode até ser parecido, o brilho dessa imagem não é, tá? Na semana que vem a gente vai trabalhar com adjustment.
É, sei lá, camada, como é que é o nome disso daqui, meu? Em português eu esqueço o nome, deixa eu ver. Ah, camada de ajustes, tá? Camada de preenchimento ou de ajustes, tudo bem? Você vai clicar, a gente vai clicar nesse botão aqui embaixo, que é uma bolinha dividida no meio, e a gente vai ter todos esses ajustes aqui, cor, sólida, degradê, ajuste de níveis, de exposição, saturação, etc e tal, onde ele vai oferecer para cada opção que a gente der aqui uma máscara já feita. Vamos só pegar só níveis. Olha a máscara aqui, já está aplicada, entendeu? Por exemplo, vamos mexer aqui então, por exemplo, a gente vai mexer nessa máscara aqui, ó. Eu acho que ele tá com muita sombra para esse cenário, não está combinando. Vamos vir aqui na região do meio. Aliás, próxima aula eu vou explicar o que, que é esse histogram ou histograma, tá? Você tem que entender isso aqui um pouquinho. Aqui, ó, vou aumentar a sombra, muito pelo contrário, eu quero diminuir o contraste de luz e sombra, tá? Ele está num ambiente mais clean, tem poucas sombras. E a direção da luz é daqui para lá. É, é daqui para lá, tá? Teria que ser algo mais ou menos assim, tá? Só que eu estou aumentando, olha só, eu estou aumentando a exposição de toda a imagem, a do fundo também, ó. Por quê? Porque essa máscara aqui, ela está trabalhando com todas as camadas para baixo. Eu não quero isso, eu quero que ela trabalhe só com essa minha figura aqui, só com esse personagem. O que eu faço? Eu venho aqui mesmo nessa opção aqui embaixo, que é esse quadradinho com uma setinha esquerda para o lado, ele está cortado, ou seja, está desabilitado. Eu vou habilitar. Como é que é o nome disso mesmo? Tem umas dificuldades com tradução às vezes. É... Tá, ele não tem um nome específico, ele só fala a função dele. Mas se eu clicar aqui, ó, pronto. Percebeu a diferença? Ó, cenário lá atrás. Porque agora ele manteve só essa edição aqui, só esse ajuste de luz para a camada que vem imediatamente embaixo, tá? Por isso que é bom. Mas na próxima aula eu vou mostrar como é que trabalha a exposição e eu vou mostrar como é que a gente afeta uma imagem inteira, mas com um brushzinho a gente seleciona só o que a gente efetivamente quer. Desde trabalhar uma imagem toda em preto e branco, só com um elemento colorido, esse tipo de efeito que é um pouco não tão brega e ultrapassado assim, tá? Mas aqui, ó, só para retomar o que eu estava falando e encerrar, a gente já tem uma coerência um pouco melhor, tá? A cor da luz parece que está semelhante, as duas luzes são brancas. A luminosidade, a qualidade da luz agora está um pouco mais difusa, tá? E a direção da luz é que eu acho que pode estar um pouco incoerente. De repente a gente pode virar ao lado do cara, sei lá, Ctrl T. Opa, tem que selecionar a camada certinha sempre. Ctrl T, aperta com o botão direito e essa última opção, virar horizontalmente. Pronto, eu virei o personagem completamente horizontalmente. Aí pode até ser um pouco mais porque a luz está vindo da mesma direção agora. Está vindo de cá, ó, tá? Da esquerda para a direita. Está um pouquinho mais coerente, entendeu? Então assim, se você tem as versões mais atuais do Photoshop, você pode utilizar esse recurso que eu acabei de mostrar. É muito mais fácil. Se você não tem, não é para se desesperar. É para você entender o seguinte: às vezes você não consegue acompanhar uma aula no Photoshop porque é uma ferramenta mágica que o cara mostrou, porque as condições da foto que ele está usando não são as mesmas que talvez você tenha que usar, tá? Tem muito curso que você faz por aí que o cara faz uma coisa minimamente mais honesta, que ele disponibilizar a mesma foto que ele está tratando para você tratar também. Aí, ok, só que você tem que entender isso, as condições do cenário que ele está trabalhando, as condições do cenário que você está trabalhando, tudo bem? Tem gente que se desespera um pouco, mas não precisa se desesperar não, tudo bem? Então, próxima aula a gente vai trabalhar com Adjustment Layers, que é em inglês, camada de ajuste, esse é o nome correto finalmente, tá? E a gente vai tratar uma foto em JPEG e outra em RAW, aplicar o mesmo tratamento nas duas imagens, para vocês verem qual que é a diferença que vai ficar aí no final, beleza? Então, dessa aula de camadas e máscaras, por enquanto é isso. Todas essas coisas que a gente utilizou na primeira e nessa segunda aula, a gente vai continuar utilizando progressivamente na terceira, acho que vai até a quarta, depois em design, tá? Na terceira e na quarta aula.
Então, eu não entendi muito bem o que que é máscara. Vai ter a terceira aula que eu vou trabalhar muito com máscara, tá? Terceira e a quarta aula, tudo bem? Eu não entendi muito bem a ferramenta transformação. Vou trabalhar também muito ferramenta transformação na terceira e na quarta aula, beleza? Mas mesmo assim, se tiver alguma dúvida, pode mandar via chat, pode mandar via e-mail ou próxima aula aí, você pode me perguntar também, certinho? Até mais. A propósito, essas imagens eu vou mandar para vocês também. Certinho? Agora, até mais.